Pois é, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube, canal que você pode participar, né? Você pode deixar o seu like clicando aí no joinha, você pode se inscrever também, é muito importante a sua inscrição no nosso canal, você pode comentar e você pode divulgar o link dos nossos vídeos aí nos grupos de WhatsApp. Mas é importante que você acesse o vídeo, né? Dê o seu like, clica no joinha e se inscreva, né? O pessoal assiste bastante, só que fica assistindo pelo link do WhatsApp, né? E não entra no vídeo. E claro, né, que já ajuda, mas o que mais ajuda é você deixar o seu like e também se inscrever no canal. Bom, tá gelado, né? Ponta Porã e a região sul aí, né? Vem sofrendo aí com o frio nas últimas horas e deve esfriar mais, né? Dessa noite para amanhã, né? Muito frio, né? Teremos aí muito frio previsto e o pessoal tá se preparando aí, né? Para passar essa noite gelada de véspera de São João. Vamos lá, começando com as informações então. Eu quero lembrar para vocês que o Ever Baggio, né? Ele tá promovendo aí uma rifa de um Massey, um trator Massey, né, da marca Massey Ferguson 290, e essa rifa, né, para ajudar nas despesas dos problemas sabidos, né, que a família passou com sua propriedade de uma serraria, né, e tem aí 1000 números, né, à disposição da população. Eu vou colocar aí, enquanto vou falando, o vídeo do trator aí, né, para que você possa até entrar em contato, aí vai estar o número, né, do telefone, do grupo de WhatsApp aí, para você entrar em contato com o Ever Baggio, né? Vamos ver se dessa semana nós conseguimos trazer ele aqui, porque está nos afazeres também, né, da propriedade. E vamos ver se essa semana a gente consegue trazer ele aqui e falar, né, dessa rifa desse trator Massey Ferguson, né? Diferente, né, mas é uma ação entre amigos, tá bom? E vamos lá falar das informações, né? Começar com as informações de hoje. E vamos falar da situação, né, de vazamento daí das mensagens do Mauro Cid, né, que tem derrubado aí a teoria de golpe de Estado, né, até aqui, que vem sendo, ou pelo menos o STF vem tentando manter, né, essa narrativa desse golpe fictício, porque realmente não aconteceu, né. Mas falando das mensagens, em mensagens enviadas ao advogado Luiz Eduardo Kuntz, o tenente-coronel Mauro Cid escreveu diálogos que, segundo ele, ocorreram entre o comandante do Exército, general Thomas Paiva, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Cid relatou que o próprio general Tomás teria compartilhado os detalhes da conversa com seu pai, o general Mauro Lourena Cid. Além disso, Cid afirmou ao advogado Kuntz que Moraes não pretendia libertar o coronel Marcelo Câmara, também ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e cliente do advogado. Para o militar, o ministro teria raiva e ódio do ex-presidente e desejaria prejudicar tanto Bolsonaro quanto seus aliados. Está claro, está mais do que claro, né? As mensagens foram enviadas entre janeiro e março de 2024 por um perfil no Instagram supostamente vinculado à esposa de Cid, e na ocasião ele já havia fechado o acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Abre aspas para a mensagem do Mauro Cid. Ele tem raiva e ódio, né? Ele disse em referência ao Alexandre de Moraes, né? Ele acha que o presidente Bolsonaro acabou com a vida dele. O advogado Kuntz anexou as conversas ao inquérito do STF que investiga a suposta tentativa de golpe narrada por Moraes. O Marcelo Câmara é acusado, entre outros pontos, de ter monitorado o ministro depois das eleições de 2022. Nas mensagens, Cid disse ainda que o general Thomas Paiva teria orientado o general Carmona, do Comando Militar do Planalto, a preparar alojamentos durante o período em que Bolsonaro esteve nos Estados Unidos. O militar disse que o comando se antecipava a um eventual retorno do ex-presidente, e o Cid expressou ressentimento ao comparar Thomas Paiva ao ex-comandante do Exército, general Arruda, e afirmou que o antecessor jamais permitiria sua prisão. Em tom crítico, Cid escreveu ao advogado que Thomas vai perder tudo de vez, referindo-se ao apoio do comando dentro da força. E a defesa de Câmara considerou a prisão do coronel uma forma de pressão semelhante à sofrida por Cid.
A verdade é que essas mensagens já derrubam, né, o golpe, né, e aí agora tem uma nova tentativa de implicar, né, de imputar crimes a Bolsonaro e a outros de seus aliados, né. É uma requentada no inquérito da ABIN, né, da chamada ABIN paralela. E falando nessas situações, né, e citamos o ministro Alexandre de Moraes, o jornalista Paulo Figueiredo é um dos, né, que o Alexandre de Moraes tem ódio, né, assim como afirmou o Mauro Cid em relação a Jair Bolsonaro. O jornalista brasileiro Paulo Figueiredo será um dos participantes de uma audiência promovida pela Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos, nesta terça-feira, dia 24, em Washington, amanhã, portanto, né. O evento vai discutir a prática conhecida como repressão transnacional, quando governos ultrapassam seus próprios limites geográficos para perseguir ou coagir indivíduos que vivem em outros países. Paulo Figueiredo deu uma prévia do que vai acontecer amanhã. Abre aspas para o Paulo Figueiredo. Muitos não entenderam que o meu depoimento amanhã no Congresso dos Estados Unidos é sobre repressão transnacional, ou seja, perseguição de dissidentes políticos fora da jurisdição brasileira. Não faria sentido algum, portanto, falar em Jair Bolsonaro, Daniel Silveira ou dos presos do 8 de janeiro, como uns o sugeriram, né? Mas alguns nomes que vocês ouvirão amanhã de dentro do Congresso mais poderoso do mundo incluem Felipe Martins, Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Rodrigo Constantino, Elon Musk, Chris Pavlovski, além do seu próprio nome, de algumas outras surpresas. O tirano do Brasil vai aprender, por bem ou por mal, que os limites das suas maldades se limitam à jurisdição do Xandaquistão. Perseguir opositores políticos na democracia mais antiga do mundo tem consequências graves. E a recente perda do visto americano foi apenas a menor delas. Encerrou, né, o seu post o jornalista Paulo Figueiredo. Para quem não sabe, Paulo Figueiredo é neto, né, de João Figueiredo, o último presidente militar, né? E é um dos perseguidos aí por Alexandre de Moraes ou pelo STF. Falando ainda em STF e integrantes do STF, o presidente do partido português Chega e líder da direita em Portugal, André Ventura, anunciou que a sigla pretende conduzir uma investigação própria sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o Gilmar Mendes. Segundo Ventura, a apuração vai buscar mapear a suposta influência, o patrimônio e a rede de interesses do magistrado em Portugal. Em publicação nas redes sociais, o presidente do Chega associou Mendes ao governo Lula, que classificou como uma ditadura e afirmou que aliados do presidente brasileiro no país europeu estariam aparando golpes. Ventura já fez diversas declarações contra figuras ligadas ao governo Lula durante as eleições em Portugal, em novembro de 2024. Ele afirmou que prenderia o presidente brasileiro caso fosse eleito primeiro-ministro. Em outra ocasião, disse que proibiria Lula de entrar em território português, pois o país já tem corruptos demais. E a menos de 20 dias para a edição deste ano do Fórum de Lisboa, né, organizado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e apelidado de Gilmar Palusa, 6 ministros da corte já foram confirmados como palestrantes, assim como 3 integrantes da cúpula da BTG Pactual, banco que é parte em processos em tramitação no STF. A organização do evento afirmou em nota que a participação de executivos ocorre exclusivamente na condição de palestrantes convidados para contribuir com discussões temáticas de interesse público sem quaisquer contrapartidas. A apuração é do jornal Estado de São Paulo. A escolha dos nomes, segundo o texto, segue critérios de relevâncias acadêmicas e técnica e é feita por uma curadoria plural e independente. A BTG, né, declarou que não patrocina o evento e que costuma ser convidado para fóruns dessa natureza por ser referência em sua área de atuação. A organização do fórum tem divulgado diariamente os nomes de figuras relevantes da política, do judiciário, da advocacia e do setor empresarial que participarão do encontro. Entre os 11 ministros do STF estão confirmados o presidente Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Dias Toffoli, Flávio Dino e o próprio Gilmar Mendes. Eles adoram aparecer, né? Eles adoram aparecer. Vamos lembrar dos nossos anunciantes, começando com a Coop Home Office, né, que tem feito aí um belíssimo trabalho naquele prédio que está sendo levantado ali na rua Deputada Araújo Moreira, um prédio bonito, moderno, que está em fase de conclusão, né? Vem aí com esse projeto arrojado, fantástico para Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer.
Inovador, moderno, arrojado e perfeito. E exclusivo, né? A Coupe Robinson é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, o Coupe Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. E é perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coupe Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, né? Para quem não sabe onde fica o prédio, aquele prédio bonito, moderno, na Rua Deputada Ara Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil, entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. E o nosso plantão de vendas está ali mesmo, na frente, né, de onde o prédio está sendo levantado, no prédio do supermercado Bom Gosto. Você vai entrar ali, né, no térreo, antes de subir para as suas compras, você vai ver ali a maquete da Coupe Home Office do prédio. Ali você vai encontrar sempre atenciosa e amável equipe, né, da Coupe Home Office, nosso plantão de vendas, que vai te atender e mostrar para você, né, o projeto, a planta do projeto, vai mostrar para você os planos, né, para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coupe incorporadora e construtora que vem com esse belíssimo e moderno projeto para embelezar e modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. E quem está estreando conosco nesta semana é a Futura Soluções Agrícolas, aqui de Ponta Porã, né? Que trabalha com máquinas e implementos agrícolas, né? Peças, insumos, enfim, soluções para o campo, né? Um grande abraço para o Alex e toda a sua equipe ali da Futura Soluções Agrícolas, que a partir de hoje está, né, com a equipe do Ed Moreno aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. É assim, né? Devagarinho a gente vai conseguindo. Nós tivemos aí já o primeiro foi a Solo Forte, depois nós tivemos a Conveniência Baturité, a Coupe Home Office e agora vem a Futura Soluções Agrícolas, né? E é isso que a gente pede, né? Esse apoio do empresariado local para que a gente possa se manter, né, aqui de uma forma independente, né? De uma forma independente. Então, essa parceria que começa a partir de hoje com a Futura Soluções Agrícolas do nosso amigo Alex. Seguindo com as informações, e o Rio Grande do Sul passa novamente por uma situação complicada, né? Depois de uma semana de chuvas intensas, cerca de 7.300 moradores do Rio Grande do Sul foram afetados por enchentes. Segundo o boletim do governo do estado, divulgado hoje, são 6.258 desalojados e 1.071 desabrigados. As precipitações afetaram 132 cidades, com 24 municípios instalando abrigos para acolher as famílias sem moradia. Na sexta-feira, dia 20, os abrigos registraram 1.669 pessoas acolhidas, destacando a gravidade da situação em diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul. Na noite de domingo, dia 22, as autoridades confirmaram a quarta morte relacionada ao temporal. O corpo de um homem de 59 anos foi achado em um carro submerso no Rio Dourado, na cidade de Aratiba, próxima à divisa com Santa Catarina. A Defesa Civil relatou que o desaparecimento foi comunicado no sábado, dia 21, mas investiga, né, se o veículo foi levado pelas águas na quinta-feira, dia 19, quando o homem cruzava uma ponte. Uma pessoa segue desaparecida. Em Porto Alegre e cidades vizinhas, a tendência é de estabilidade, embora os níveis dos rios sigam elevados devido à chegada das águas do rio Jacuí, que provocou enchentes históricas em Cachoeira do Sul. Moradores das ilhas de Porto Alegre tiveram que deixar suas casas preventivamente. O rio Uruguai, na fronteira com a Argentina, permanece acima da cota de inundação e ainda apresenta elevação. Outros rios da região, como o Ibirapuitã e o Ibicuí, mostram recuo nos níveis, mas continuarão altos nos próximos dias. O Vale do Caí está em alerta, pois o rio Caí, depois de recuar, pode novamente subir devido à chuva registrada na madrugada desta segunda-feira, né? É mais uma situação complicada, tensa e de desespero que passa parte aí do Rio Grande do Sul. São 132 municípios atingidos, né? Desde que se iniciou na semana passada essas chuvas, né, com mais intensidade. Então é um pesadelo que retorna para o povo do Rio Grande do Sul.
E o governo Lula, que foi lá no Rio Grande do Sul só para tirar foto, né? E nada de efetivo fez, está bem perdidinho, né? Está bem perdidinho. E agora ele precisa atirar para todos os lados. A mais recente iniciativa do governo foi debater estratégias de comunicação com a deputada Érica Hilton, segundo ela mesma disse em entrevista ao site Poder 360. E o motivo do governo ter procurado essa especialista foi o fato de um vídeo feito por ela em resposta a uma gravação do deputado Nicolas Ferreira ter conseguido atingir 105 milhões de visualizações, né? Então ele acha que a Érica Hilton pode ajudar, né? E continue assim. Em Mato Grosso do Sul, na eleição passada, 2 mulheres foram candidatas à presidência, né? A Simone Tebet, que hoje faz parte do governo Lula, e a Soraya Tronic, que é base do governo, né? E em 2022, Simone Tebet do MDB e Soraya Tronic do União concorreram à presidência. Agora, outras 2 mulheres devem disputar as eleições. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, pode voltar a concorrer dessa vez como vice do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela pode ter como concorrente a senadora Tereza Cristina do PP, cotada para ser vice de uma das candidaturas do Bloco da Direita. Tereza Cristina é favorita do PP para concorrer à presidência, mas é vista como grande opção para ser vice, né? Por conta principalmente da liderança que exerce no setor do agronegócio. Ela, inclusive, já foi alertada pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, de que pode receber o convite de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, caso ele mude de ideia e dispute a presidência. Já Simone Tebet tem declarado que vai definir o destino apenas em outubro, faltando 1 ano para a eleição, mas confidenciou a pessoas muito próximas que preferem concorrer a vice na chapa de Lula. Oficialmente, ela tem dito que vai aguardar a definição do presidente e que pode até continuar como ministra, caso essa seja a missão dada por Lula. Questionada sobre a possibilidade de disputar em outro estado, a ministra disse que não há essa possibilidade. Caso não concorra à presidência, ela deve disputar a vaga de senadora aqui pelo Mato Grosso do Sul. Para o posto de vice, Simone tem como principal adversário o vice Geraldo Alckmin, do PSB, embora seja citado como um possível candidato ao Senado em São Paulo, onde aparece bem nas pesquisas. Ele é favorito para continuar como vice. O MDB ainda está dividido sobre apoiar ou não Lula, e essa definição pode passar pela exigência da indicação da vice, ou do vice no caso. Neste caso, podem concorrer com Simone Tebet, o governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro dos Transportes, Renan Filho. Seguindo falando aí dos nossos anunciantes, dos nossos parceiros, né, comerciais, temos a Solo Forte, né, que é uma empresa de profissionais experientes e dedicados, né? A Solo Forte é uma empresa de consultoria, de planejamento e agricultura de precisão, com foco em manejo para alta produtividade das lavouras, composta por profissionais com uma vasta experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A consultoria e assessoria agrícola é feita, né, pelos profissionais da Solo Forte, que colaboram estreitamente com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. A equipe da Solo Forte está constantemente presente no campo, garantindo um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. E é implementada, né, por esses profissionais da Solo Forte, práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que minimiza riscos e protege o investimento dos clientes da Solo Forte, né? E são utilizadas tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, garantindo colheita abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte que está conosco aí já desde o início, né, praticamente aqui do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, que começou no final de novembro, dia 29 de novembro, uma sexta-feira, e aí seguimos em dezembro, né, quando a Solo Forte já entrou aí como nosso parceiro comercial. Também quem está com a gente a Conferência Baturité. Sábado eu estive por lá, né, no Carlinhos Dalzac, muito bem atendido por ele e sua família. Nós sempre passamos por ali, né? E a Conferência Baturité está ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a Jesus, já na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Você que gosta de uma cervejinha gelada, lá tem de todas as marcas, né? E você também, você que não gosta de cerveja gelada ou acha que está muito frio, pode tomar um vinho, tomar um uísque, um destilado, que lá tem boas bebidas, né, e de qualidade.
E para quem não bebe, para quem não gosta de bebida alcoólica, tem sucos naturais, refrigerantes das mais variadas marcas, né, ali na Baturité Conveniência. E aquelas pessoas que vivem com pressa, não gostam de pegar fila de supermercado, pode chegar ali, né, na Conveniência Baturité, que é uma conveniência bastante sortida, e com certeza você vai encontrar ali o que você precisa, né, para você evitar, sim, as filas de supermercados. Vamos lá então, vamos falar de esporte, né? Vamos falar de esporte, só para a gente lembrar que nós tivemos uma final. A final da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira foi disputada no domingo, lá no campo da Arena Master, né? Ali na frente da antiga estação ferroviária, ao lado do antigo Castelinho. Aliás, Castelinho que está sendo restaurado, né? Vamos lá então aos resultados. Terceiro lugar, terceira colocação, o Tereré ganhou do Marambaia por 2-1, né? E na grande final, um jogo difícil, né? E não teve gols, 0-0. A decisão teve que ir para os pênaltis, e o Los Magos Seniors ganharam do Marambaia por 3-2 na decisão de pênaltis, e ficou assim com o título da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira. E nós tivemos aí 15 equipes participando, né, da Copa Internacional, da 9ª edição da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira. 300 atletas foram inscritos, 45 dirigentes. Começou no dia 23 de fevereiro e terminou, né, nesse dia 22 de junho, ontem, portanto. Foram utilizados 8 árbitros e 3 mesários. Foram 65 jogos realizados, 102 cartões amarelos registrados, 13 cartões vermelhos, 230 gols anotados, né? E o que rendeu aí uma média de 3,6 por partida. E o goleiro menos vazado foi o Derbal Antunes, do Nosso Lar. O artilheiro da competição foi o Giovanni Moreira, com 21 gols, né? O Derbal só tomou 5 gols, né? O goleiro menos vazado é do Nosso Lar, e o artilheiro é do Tereré. O quarto colocado foi o Marambaia, recebeu R$350 e o troféu. O terceiro colocado, o Tereré, ficou com R$700, troféu e 20 medalhas. O vice-campeão, Nosso Lar, teve R$1.000 como prêmio, troféu e 20 medalhas. E o campeão, o Los Magos Seniors, o vice-campeão foi o Nosso Lar, né? O Los Magos Seniors ficou com R$3.000, troféu e 20 medalhas. Deixa eu ver aqui se eu tenho os resultados se não travar o meu PC aqui, né? Se eu tenho os resultados aí da segunda rodada da Copa dos 40 de futebol suíço. Nós tivemos no campo do Estádio Auro Moreira o Planalto Master goleando o São Pedro por 8-0. No outro jogo, o Sport Cometa ganhou do IP Sport Clube Master por 2-1. No campo da Copa Fronteira, o Aliança Aeroporto fez 8-2 no SD Sport Boys, e o Amigos da Fronteira ganhou da Refrigeração Itamaraty por 5-1. No campo do Andreasa, o Sporting La Luz atropelou, né? Passou por cima do LJD Amigos, 10-1 no placar. E no outro jogo, o Sport TBT ganhou do AESCA por 2-1. No campo do Tereré, o Boca Master ganhou do Moca Seniors por 4-1. E o Tereré Sport Clube ganhou do vencedor por 3-0. No campo dos veteranos, o Arsenal fez 3-0 no Sport VP Master e VP Master, né? E o ASV Master perdeu para o veteranos por 2-0. Copa do Mundo de Clubes, o primeiro grupo já foi encerrado, o grupo B, né? Nós tivemos hoje o Paris Saint-Germain ganhando do Seattle Sounders por 2-0. E o Botafogo perdeu com gol já aos 43 minutos do segundo tempo, perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0. Só que o Botafogo se classificou, tomou um susto, mas se classificou, né? Todos com 6 pontos ali, Paris Saint-Germain com 6, Botafogo com 6 e Atlético de Madrid com 6. O Atlético foi eliminado. O Seattle Sounders não pontuou, né? Perdeu para todos aí. Se classificaram então o Paris Saint-Germain e o Botafogo. Paris Saint-Germain em primeiro e o Botafogo em segundo. E daqui a pouco tem o complemento da outra rodada, 2 jogos às 21 horas, né? O Inter de Miami joga contra o Palmeiras. O Palmeiras é líder com 4 pontos, o Inter de Miami segundo com 4. O Palmeiras tem 2 gols de saldo e o Inter Miami tem 1. Quem vencer, né? Se houver empate, o Palmeiras fica em primeiro. Quem vencer fica na primeira colocação aí. O Porto, que tem 1 ponto, vai enfrentar o Al Hilal. Os dois têm 1 pontinho, né? É a última rodada aí também do grupo A. No grupo C, que é o grupo do Boca Juniors,
Amanhã nós teremos o Benfica enfrentando o Bayern, jogos às 15 horas, né? O Bayern de Munique, que é o primeiro colocado do grupo aí. O Auckland City joga contra o Boca Juniors, né? Então o Boca precisa torcer para o Bayern de Munique aplicar uma goleada aí, né? Ou ganhar, simplesmente ganhar do Benfica, e o Boca golear o Auckland City. Não é muito difícil, né? No grupo D, amanhã também a decisão às 21 horas, o Esperance joga contra o Chelsea, e o Los Angeles FC enfrenta o Flamengo. O Flamengo tem 6 pontos, o Chelsea tem 3, o Esperance tem 3, já tem praticamente os confrontos aí, né? Porque o grupo do Paris Saint-Germain aqui, né, vai enfrentar o grupo do Flamengo, né, pelo cruzamento que a gente tem visto. Mas isso a gente fala depois, né? No grupo E, os jogos serão na quarta-feira. Internacional joga contra o River Plate, e o Urawa Reds do Japão joga contra o Monterrey. O River lidera 4 pontos, Internacional em segundo 4, Monterrey tem 2, e o Urawa Reds perdeu as duas até agora, não pontuou. E aí o Fluminense joga na quarta também, às 15 horas. O primeiro jogo vai ser o Mamelodi Sundowns contra o Fluminense, né? E o Borussia Dortmund joga contra o Ulsan. O Fluminense lidera com 4 pontos e 2 gols de saldo, o Borussia tem 4, o Mamelodi Sundowns tem 3 e o Ulsan não tem nada. No grupo G, na quinta-feira, Juventus enfrenta o Manchester City. Os dois têm 6 pontos e já estão classificados, né? Vão disputar a primeira colocação. O Wydad Casablanca não pontuou, e o Al Ain não pontuou. Eles se enfrentam nessa rodada aí, já eliminados. Real Madrid jogou ontem, né? Ganhou do Pachuca por 3-1, e nós tivemos o Salzburg empatando com o Al Hilal em 0-0. O Real Madrid lidera com 4 pontos e 2 gols de saldo. O RB Salzburg tem 4 pontos também. O Al Hilal tem 2 e o Pachuca não pontuou. A última rodada vai ser na quinta-feira, né? O Salzburg enfrenta o Real Madrid e o Al Hilal enfrenta o Pachuca. São essas as informações. Estamos encerrando por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações, e talvez já com menos frio, né? Mas vai estar muito frio também, né? Só que pela previsão nós estamos vendo aí que amanhã nós teremos bastante sol, só que muito gelado, frio, previsão de geada aí para a madrugada, né? Para o início do dia da terça-feira. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, se agasalhem bem, né? Porque vem frio por aí, e nós voltaremos amanhã, se Deus quiser.